O Evangelho de Marcos nos oferece um relato vívido e dinâmico da vida e ministério de Jesus, destacando momentos cruciais que revelam a identidade e a missão do Salvador. Entre esses momentos, a pregação de João Batista ocupa um lugar especial, fornecendo um contexto rico e profundo para a chegada de Jesus. João Batista, com sua mensagem incisiva e apocalíptica, prepara o caminho para aquele que é mais forte, trazendo uma expectativa de transformação radical e julgamento iminente. Neste estudo, exploraremos a pregação de João Batista nos versículos 7 e 8 do capítulo 1 de Marcos. Analisaremos o contraste estabelecido por João entre seu próprio batismo com água e o batismo com o Espírito Santo que Jesus trará. Além disso, investigaremos como essas imagens poderosas de julgamento e capacitação para o ministério teriam ressoado com a comunidade de Marcos, enfrentando seus próprios conflitos e desafios. Ao entender essas nuances, ganharemos uma compreensão mais profunda da mensagem de João e de como ela prepara o palco para a missão transformadora de Jesus Cristo. A pregação messiânica de João Batista. Nos versículos 7 e 8, João Batista enfatiza a iminência do reino e a vinda de alguém ainda mais poderoso que ele. Este trecho contrasta João Batista com aquele que viria após ele. João não apresenta o gentil Jesus, manso e humilde, mas sim aquele que é mais forte. O contraste não é sutil. Se João Batista é incisivo em sua mensagem, quão mais incisivo será aquele a quem ele anuncia? Neste resumo da pregação de João, o foco está no contraste. O narrador organiza o texto em duas partes. Na primeira, João identifica aquele que é mais forte do que eu e reconhece sua indignidade em realizar até mesmo a tarefa mais humilde para ele, desatar as correias das sandálias, função reservada para escravos. No versículo 8, o contraste é intensificado. Eu vos batizo com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo. A imagem mista na pregação de João Batista. João Batista chama Jesus de aquele que é mais forte do que eu, mas também o descreve como aquele que vem após mim. No vocabulário de Marcos, o verbo seguir após geralmente indica discipulado. Isso levanta a questão: Jesus seria apresentado como discípulo de João Batista? Embora essa possibilidade seja sugerida, a narrativa de Marcos direciona a atenção para outro lado. Pode ser que a comunidade de Marcos tenha enfrentado detratores que argumentaram que João Batista, e não Jesus, era o verdadeiro porta-voz de Deus. Alguns podem ter até sugerido que João era o Messias, já que Jesus veio depois dele e se submeteu ao seu batismo. Embora não possamos saber com certeza se a igreja de Marcos enfrentou tais desafios, os versículos 7 e 8 formariam uma resposta decisiva. O próprio João Batista valida a afirmação de que Jesus é maior que ele. Se alguém deseja ser um verdadeiro seguidor de João Batista, deve segui-lo nessa questão. A comparação no versículo 8 reforça esse contraste. João batizou com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. Esta é a essência do comentário de João sobre as sandálias. A degradação de João e a referência ao Espírito Santo. No versículo 7, João Batista se coloca em uma posição ainda inferior à de um discípulo de Jesus, reconhecendo sua humildade e a grandeza daquele que viria após ele. Para o leitor pentecostal, a referência ao Espírito Santo no versículo 8 é de especial interesse. No entanto, é importante entender que João Batista não tinha em mente a experiência cristã do enchimento do Espírito, como caracterizado em Atos, com falar em línguas e os dons carismáticos. João Batista não viveu para ver os acontecimentos do dia de Pentecostes. Em vez disso, tudo no contexto sugere que, para João, o Espírito Santo era um sinal do tempo do fim, representando a própria imagem do julgamento por vir. O significado de pneuma. A palavra grega traduzida como espírito, pneuma, significa tanto vento quanto espírito. Para João Batista, a imagem perfeita do julgamento vindouro poderia ser o vento siroco do deserto, que fustiga a areia e destrói tudo em seu caminho. O pneuma santo faria algo similar?
Se for esse o caso, a imagem é perturbadora, mas completamente de acordo com a visão de João sobre aquele que é mais forte que virá no deserto. Embora essa possa ser a imagem pretendida por João Batista, pode-se argumentar que os leitores de Marcos ouviram nuances no linguajar de João que ele mesmo não pretendia. Isso é especialmente verdadeiro se, como discutido anteriormente, a comunidade de Marcos experimentava o Espírito como parte integrante de sua vida coletiva. O leitor de Marcos teria percebido nuances de um tipo especialmente potente. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Nesse contexto, o prenúncio de João sobre batizar com o Espírito Santo também se torna uma promessa, mas uma promessa carregada de perigo. As duas imagens, o batismo com o Espírito como símbolo de julgamento escatológico e o batismo com o Espírito como capacitação para o ministério, não se separam facilmente. Elas operam juntas no pano de fundo. Apesar de tamanha diferença, é provável que estivessem mais intimamente relacionadas para os leitores de Marcos do que estão para nós. As evidências históricas indicam que a igreja de Marcos enfrentava conflitos de proporções extraordinárias e cósmicas. No contexto de Marcos, o ministério é uma batalha onde não há escaramuças secundárias, e as regras de lealdade são determinadas pelos movimentos dos poderes sobrenaturais. Para Marcos, tudo tem um significado escatológico. Ao refletirmos sobre a pregação de João Batista em Marcos 1 versos 7 e 8, percebemos a profundidade e a intensidade de sua mensagem. João apresenta um contraste marcante entre seu próprio ministério e o de Jesus, sublinhando a superioridade e o poder daquele que virá após ele. Essa pregação não apenas anuncia o batismo com o Espírito Santo, mas também carrega uma promessa de transformação e julgamento, preparando o terreno para a obra redentora de Jesus. Para a comunidade de Marcos, que vivia em tempos de grandes desafios e conflitos, essas palavras teriam uma ressonância especial. O batismo com o Espírito Santo não era apenas um evento futuro, mas uma realidade presente que oferecia esperança, força e orientação em meio às batalhas espirituais cotidianas. João Batista, ao enfatizar a vinda do Espírito, aponta para a presença contínua de Deus no meio do seu povo, capacitando-os para enfrentar as adversidades e avançar na missão do reino. Que este estudo nos inspire a reconhecer a magnitude do ministério de Jesus e a obra contínua dele em nossas vidas. Que possamos, assim como João Batista, preparar nossos corações e nossas comunidades para receber e seguir aquele que é mais forte, vivendo com fidelidade e coragem no poder do nosso Salvador. Agradecemos por sua dedicação em estudar esta passagem conosco. Que Deus abençoe e guie cada um de vocês enquanto buscamos entender e viver à luz dessa poderosa mensagem. Até a próxima oportunidade de aprendizado e crescimento na fé.